120. Regressor Instruction. Capítulo 601. Caminho para vencer. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que isso significa? Você está falando sobre Ingnin. O porco grande definitivamente teve um bom timing. Ele perguntou desagradável como se já soubesse de tudo e apenas lhe contasse a história. Estou saudável. Estou muito bem agora. Eu insisti. Então olhei para a reação de Xuejin ao que ele disse. Isso é o que você pensa? Você desmaiou por 4 dias desta vez. Então isso diz alguma coisa. Definitivamente, existem alguns efeitos colaterais. Mesmo se você disser que seu corpo está bem, você ainda desmaiou. Se isso não for prova suficiente, qual seria? Eu não podia falar porque não tinha tido chance. Mas você precisa prestar mais atenção à sua saúde. Eu já estou desmaiando desde antes. E continuo dizendo que não tem nada a ver com esse poder. Na verdade, sinto que fiquei um pouco mais saudável recentemente. Eu só me sinto um pouco cansado fisicamente. Já faz um tempo desde que senti outros efeitos colaterais. O que estou dizendo é que sua cabeça pode se sentir assim, mas seu corpo não. É assim que o corpo humano funciona. Quando eu era jovem, tinha um tio que morava ao lado que era muito saudável, mas de repente ele contraiu algum tipo de doença e, 3 meses depois, cruzou o Rio Jordão. Estou dizendo isso para todos. Seria melhor prestar atenção à sua saúde com antecedência. Vocês não deveriam viver até fazer cocô na parede. E meu fraco Jungnin é o que mais me preocupa. Só estou dizendo isso porque surgiu. Mas você está realmente bem? Helena e Yeon disseram que não havia nada de errado com meu corpo, mas porque você continua. Quero dizer, é só porque pensei que seria possível. Que outros significados teria? Também é estranho reagir exageradamente assim. Você não está realmente escondendo nada. Não, estou dizendo que não estou, seu bastardo. Eu pensei irritado. Foi um espetáculo e tanto vê-lo avançando tanto com um argumento rebuscado sem nenhuma evidência. No entanto, foi apenas minha imaginação que senti que não podia refutar. Olhando em volta, notei que todos ouviam as palavras de Park Deok-gu. Jungaean parecia já estar tendo pensamentos ruins. Eu podia vê-la segurando as lágrimas. Yuno Kazugano também estava olhando para mim com uma cara de questionamento. Yansura estava mordendo o lábio com força. Ela deve estar pensando no que aconteceria se algo acontecesse comigo. Se fosse revelado que havia algo errado comigo, ela receberia o maior dano. Então, não seria natural ter essa reação? Nesse interim, pude ver as pupilas de Xuejin tremendo. Ela estava imersa em pensamentos. Eu não sabia se ela estava debatendo se deveria ou não falar desde o início, mas senti que ela estava caindo na tentação do momento. Ao vê-la tentando andar na atmosfera criada por Park Deok-gu, eu estava naturalmente suando frio. Não havia problema se Yuno Kazugano, Park Deok-gu ou Ansura soubessem disso, mas se Jungaean ouvisse sobre isso, eu estava com medo de qual seria a reação dela. O bruxo negro novato já estava orando com as 2 mãos juntas, e Jungaean estava me agarrando com um aperto incrivelmente forte. Yejin, não faça isso. Eu implorei a ela em minha mente. Era isso que Itusout e Jin King, que haviam confiado seus destinos a mim no passado, sentiam. Eu tive que olhar para Xuejin com meus olhos cheios de tristeza. Quando eu dei a ela um olhar que dizia que eu poderia suportar isso sozinho, para não falar e que eu estava causando problemas para os membros da Guilda Azul, notei que ela estava evitando meu olhar. Comecei a me perguntar se meu pequeno sonho terminaria assim antes que Xuejin começasse a falar lentamente. Não. Eu não quis dizer dessa maneira. Sim, Yejin. Eu acreditei em você. Quando se trata de confiança, é Xuejin, e quando se trata de Xuejin, é confiança. Vamos realmente seguir nossa fé. Claro, estou realmente preocupado com a saúde do vice-mestre da guilda, mas acho que o incêndio urgente foi apagado. Como ouvi de Helena, ele está melhorando e acredito que continuará melhorando. Estou me referindo aos outros que estão sofrendo com os efeitos colaterais do que aconteceu após a crise da 27ª Legião. Ela continuou. Eu acho que há algumas pessoas que ainda estão experimentando efeitos colaterais. O templo está apoiando-os, mas a mão de obra é extremamente escassa. Padres encarregados do sistema mental são raros. Oh, sério? Faz sentido que um padre tenha pelo menos 500 a 1000 pacientes para lidar? Já é difícil cantar o poder divino uma vez para o tratamento normal. No meu caso,
É correto pensar que posso recuperar rapidamente a estabilidade devido a Helena. Mas outras pessoas não estão em um ambiente tão bom quanto eu. Eu expliquei. Desde aqueles com transtorno de estresse pós-traumático, aqueles expostos à energia do demônio, até aqueles que são amaldiçoados. Não se esqueça de que faz apenas um ano. Mesmo que você pareça estar completamente recuperado, a ferida ainda não estava curada. Xamã, Celia está em uma situação semelhante. Celia provavelmente está melhor do que o resto dos outros. As palavras que eu disse a Park Deokegu não foram inventadas. Na verdade, esses problemas já vinham aumentando nos últimos anos. Claro, não se podia negar que este era um corpo que come emoções negativas. Não era isso que os demônios estavam querendo em primeiro lugar, deixar uma cicatriz profunda no continente. A situação era tão ruim que muitas pessoas começaram a adoecer só de ouvir o som de Belial. O reconhecimento da 27ª Legião dentro do continente já havia crescido a ponto de causar danos significativos às profundezas da alma humana. Eu não poderia nem dizer que eles poderiam definitivamente ser curados, mesmo se trouxéssemos um padre do sistema mental. Era difícil dizer que eu precisava de outra expressão. No final, não tive escolha a não ser esperar o tempo para resolvê-lo. O vice-mestre da guilda está certo. Pensei que talvez pudéssemos criar um meio de curar as pessoas que sofrem neste lugar. Isso é possível. Isso era absolutamente possível. Era exatamente o desenvolvimento que eu queria que acontecesse. Bem, honestamente, não posso ter certeza, mas eu não acho que seja impossível. É difícil chegar a uma conclusão, pois ainda não vimos todo esse lugar. Acho que vai ser particularmente difícil na parte mental. No entanto, pode haver uma maneira de tratar as vítimas expostas à energia escura. Uma coisa de que posso ter certeza é que posso ver isso como uma vantagem. Eu acho. Quando olhei em volta para os membros, vi Ansor acenando com a cabeça. Parecia que ela estava pensando que poderia se mudar para cá se tivesse sorte. Mas eu me pergunto se Jungayan estaria aqui com ela. Porque então eu vou ficar aqui também. Bem, fico feliz que seja uma coisa boa, mas você não vai comer? Estou acabado, respondi. Como você pode dizer que terminou depois de comer como um pássaro? Não é bom para a sua saúde, então coma um pouco mais. Não, eu não posso mais comer. Tudo isso é boa comida. Vamos, coma já. Yejin se aproximou. Yejin está dizendo para você comer mais também. Vamos, coma. Não, sério. Vamos, coma tudo. Ah, tudo bem. Eu ia pular a comida, mas sua voz e olhar estavam me incomodando. Era verdade que eu realmente não conseguia mais comer, mas meu corpo ainda aceitava a comida. A refeição rápida terminou e, mais uma vez, comecei a ganhar impulso com o trabalho estagnado. Dado que havia um objetivo razoável e uma desculpa dada por Shuejin, pude investigar os rastros deixados pelos empreiteiros demoníacos passo a passo sem ter que esconder nada e obter coisas maiores do que o esperado. Nesse interim, Shuejin me ligou para dar conselhos. Minha mente, já cheia de confiança nela, acenou com a cabeça em aprovação. Mais uma vez confirmei que ela não contaria a ninguém, mas ela me apresentou algumas de suas condições. Se não houvesse melhora após um certo período de tempo, ou se meus sintomas piorassem, sua intenção era intervir ativamente. Eu ri da esperança de Shuejin de que este lugar pudesse realmente ser um avanço, mas era algo que não era nada ruim para mim. Posso me concentrar na pesquisa agora. Eu poderia ficar aqui como uma desculpa para me curar, então o que mais eu preciso? Também terei tempo para estudar o homúnculo Lokimera e explorar a magia negra em profundidade com Suryayan. Se ele pode ou não ser usado com potência total imediatamente, só pode ser confirmado observando o progresso da pesquisa, mas a qualidade da mão de obra que opera a infraestrutura é diferente. Ansur era a melhor autoridade em magia negra do continente, e Jungayan era chamado de encarnação da própria magia. Era natural pensar que, mesmo que eu falhasse, eles encontrariam uma maneira de fazer algo a respeito. Oh, isso é bom. Bom trabalho, Yejin, realmente. Seus olhos, que brilhavam continuamente, estavam me incomodando, mas, agarrando meu coração dilacerado, não tive escolha a não ser suportar sua dor. Eu vou tratá-lo mais tarde, Yejin. Vamos realmente ter sucesso desta vez, de verdade. Quando eu estava me preparando para voltar depois de minhas investigações, Shuejin abriu a boca e perguntou. Então você vai ficar aqui de agora em diante? Não. Na verdade, ainda tenho muito o que fazer além disso. Por enquanto,
Acho que seria melhor deixar este lugar para Sora. HMM. Ela vai se sair bem. Ela é muito mais competente do que você pensa, especialmente neste campo. Assim que a infraestrutura de pesquisa dos antigos proprietários for restaurada, eu também me juntarei a ela. Claro, vou sair para fazer outras coisas enquanto isso. Você só precisa agir como uma ponte. Por favor, faça o máximo possível para que as pessoas ao nosso redor possam ficar tranquilas. Especialmente Kim Sung. Eu adicionei na minha cabeça. Isso não será um problema. Lembre-se do que eu disse claramente, vice-mestre da guilda. Claro, não há como eu esquecer. Eu poderia apenas dizer que estava melhorando quando a pesquisa fez algum progresso. Mostrar a prova de que eu estava melhor seria muito fácil. Então, de agora em diante. Oh, acho que também devo passar no templo primeiro, eu disse. O templo? Sim, sinto que Benignor está me chamando fortemente. Espero que seja uma boa notícia. Por favor. Espero que seja uma boa notícia. Foi bom que ela esperasse que algo benéfico para mim saísse, mas, infelizmente, senti que seria algo mais importante. Eu tinha certeza de que ela tomou a decisão de salvar a humanidade. Os resultados foram os esperados. Na manhã seguinte, com uma grande explosão de luz do céu, uma espada mágica, não, a espada sagrada ficou presa no solo sagrado e começou a esperar por seu dono. Estava procurando uma figura nobre, muito parecida com a lenda de Excalibur. Regressor Instruction capítulo 602, Caminho para vencer. 3. O guerreiro escolhido do continente segurará uma espada sagrada na mão e lutará contra a escuridão dos demônios que agem como falsos anjos. Do lado do herói empunhando a espada do pôr do sol, ele contribuirá para salvar a humanidade das trevas. Ele terá a alma mais pura e será a espada contra os inimigos do alquimista. Ele será um enorme raio de luz contra as trevas caídas. Este é um presente de luz e sua esperança como um meio de combater a mentira. Essa espada permanecerá no continente por muito tempo, para proteger o continente nos próximos séculos e compartilhar o destino do continente. Filhos e filhas da luz lutando sob o nome de Benignore. Esta pobre deusa acredita que você superará o teste dado pela espada cinza. Acredito firmemente que você não se renderá às grandes provações e trevas que virão. Vou manter isso em mente, ó, Benignore. Sou sempre grato a você, Papa Basileia. Como você pode dizer isso a esse mortal estúpido? Por favor, esta alma pura. Ah, assim. Eu vim depois de ver o que aconteceu esta manhã. Até agora, nenhuma declaração oficial foi emitida pela Santa Sé. Você tem alguma novidade? Repórter Kim Seong-kyung? Sim, este é o repórter Kim Seong-kyung com Benignor atualmente em cena. Infelizmente, nenhuma declaração oficial foi divulgada ainda. Com a atenção generalizada de muitos povos continentais, vários rumores estão se espalhando. Assim, alguns funcionários da Santa Sé disseram que haverá uma declaração assim que o cardeal honorário Lei Kyong escapar dos efeitos posteriores do advento. É seguro assumir que a interpretação precisa da profecia da espada sagrada ainda não terminou? Sim, parece haver uma discussão adicional sobre como escolher o dono dessa espada sagrada. Disse que existe uma grande possibilidade de que debates intensos continuem sobre o grau da aprovação que a espada sagrada dá e se existem ou não outras condições. Em caso afirmativo, quando a discussão terminará? Sim, ainda não se sabe. Atualmente, a localização da espada sagrada é estritamente controlada pelos cavaleiros sagrados do setor sagrado. Ah! Isso está mostrando a mesma cena muitas vezes. Eu ainda acabei olhando para eles sem expressão. Isso não era semelhante na Terra. As emissoras não tinham mais nada para mostrar, então era muito comum repetir algumas cenas várias vezes. Quando eles ouviram as notícias do setor sagrado, era óbvio que eles iriam apenas usar e reutilizar isso por cerca de 1 ou 2 horas. No entanto, eu não conseguia tirar os olhos dele. Uma espada cinza descendo do céu com uma enorme explosão de luz. Eu já tinha visto uma visão tão magnífica em minha vida. Todos os sacerdotes irradiavam poder divino ao mesmo tempo. Quando a espada cinza finalmente pousou no chão, parecia ainda mais magnífica. Todos do setor sagrado estavam com a boca aberta. O Papa Basel apoiando a imagem do desmaiado cardeal honorário foi como uma cena de um mito. Havia tanta tensão apenas na rede Benignore que a expressão explosiva era um eufemismo. Neste caso, haverá mais. Haveria muitas pessoas que pensariam que podem ser o guerreiro escolhido. Quando instintivamente tirei o espelho de mão da deusa, o fórum geral,
já em chamas, brilhou diante dos meus olhos. Título: Não sei se o cardeal honorário está bem. Comentários: 23, autor: amante de H.G.S.A.L. Título: Transmissão ao vivo da Santa Sé. Comentários: 5023, autor: residente da Vila Lindel. Título: Benignore Profecia. Tentarei interpretá-la. Você pode inferir aproximadamente como isso acontecerá no futuro. Comentários: 443, autor: Flor. Título: Meu amigo tem amnésia. Ele me pediu para não contar. O que devo fazer? Comentários: 122, autor: Eu gosto da Corbe Mui. Quase todos os fóruns foram inundados com eventos que estavam acontecendo hoje. Nesse interim, a história de amnésia que ocupava um lugar na categoria de melhores postagens me incomodou, e eu movi meu dedo como uma máquina. Título: Meu amigo tem amnésia. Ele me pediu para não contar. O que devo fazer? Comentários: 122, autor: Eu gosto da Corbe Mui. Meu amigo tem amnésia. Ele é um colega de trabalho e estamos na mesma festa desde o início, mas ouvi algumas notícias chocantes há alguns dias. Disse que foi causado por um ferimento anterior que ocorreu quando a 27ª Legião invadiu o continente e, desde que ouvi isso, não consigo parar de chorar e não consigo me concentrar. Quero que os membros do grupo saibam e ver se há alguma maneira de resolver tudo juntos. Mas esse amigo me pediu para não contar porque ele não quer ser um incômodo. Ele diz que pode lidar com isso sozinho. É frustrante, mas por enquanto. Eu disse tudo bem. No entanto, ele continua desmaiando, e isso me incomoda. O que vocês fariam? Omitido, anônimo, o que você pode fazer? Ele tem demência e disse que quer morrer assim. Nesse caso, a resposta é apenas deixá-lo em paz. HGSAL amante, os trolls estão aqui novamente. Seria mais fácil ignorar comentários como esse, autor. Em primeiro lugar, gostaria de dizer para você se animar. Eu sei que mais e mais pessoas sofrem com os efeitos colaterais dessa invasão, e dói muito dizer que ele é uma dessas pessoas. Não estou em posição de dizer algo, mas, por enquanto, seria melhor respeitar a opinião do seu amigo. Seu amigo é quem está passando por um momento mais difícil. Omitido, anônimo, talvez seja uma farsa. Hoje em dia, há muitas pessoas que afirmam ser doentes mentais para receber pensões continentais. E o amante de HGSAL é sempre rude, mas finge confortar as pessoas nesses comentários. Que farsa, morador da vila de Lindel. Se ele quisesse receber a pensão continental, ele a teria anunciado publicamente. Porque ele se esconderia e resmungava sozinho. Existem casos semelhantes ao meu redor. Honestamente, é possível. Colher de solo, acho que a história em si é falsa. Embora muitas pessoas estejam sofrendo com os efeitos colaterais da invasão do corpo, até onde eu sei, nenhuma outra pessoa desenvolveu amnésia. Acho que alguém desesperado por atenção escreveu uma história falsa apenas para conseguir algumas curtidas. Eu gosto da Corbe Mui. Eu gostaria que fosse falso, anônimo. Apenas aceite essa antipatia. Eu gosto da Corbe Mui. Não é falsa. Estou falando sério. Esse cara do Anonymous está atraindo atenção aqui também. Enquanto estava perdido em meus pensamentos, cliquei distraidamente na seta para trás. Esta história comovente de um aventureiro desconhecido não era importante agora. Título: Parece que eu sou o guerreiro escolhido. Comentários: 423, escritor: Kim Kyung-sik, editor: É exatamente como escrevi no título. Ontem à noite, Benignore entrou no meu sonho. O sonho era um pouco peculiar. Ela se aproximou de mim e lentamente abaixou a espada, e é seguro dizer que senti o espírito de me tornar sagrado. Não posso dizer exatamente quem sou ou onde moro, mas de qualquer forma, estou na linha divina. Quando acordei do meu sonho, notei que minha estatística de poder divino estava em 5 pontos. Isso não é prova suficiente para ser reconhecido como o guerreiro escolhido. Vou fazer as malas e pegar minha espada hoje. Estarei postando um post de peregrinação em 3 dias. Colher de solo, se isso for real, será aceso. Faremos uma peregrinação com antecedência. Mercenário Vermelho Junsaene, porque há tantas respostas a esse absurdo. Não seja ridículo, apenas vá se preparar para um trabalho, anônimo. Você realmente acha que a espada cinza será revelada às pessoas comuns? Isso é o que o torna ainda mais ridículo. Provavelmente, o cardeal honorário Lei Leone,
As pessoas de alto escalão do setor sagrado e as pessoas de alto escalão do Comitê de Proteção e Gestão Continental estarão procurando candidatos. Isso significa que alguém será escolhido por eles. Obviamente, no final da reunião, eles tentarão influenciar a imprensa enquanto dizem o guerreiro foi escolhido, amante de HGSAL. É ridículo ver alguém que não sabe nada falar sobre sua própria teoria aqui. Talvez seja aberto ao público. Claro, eles farão os exames de qualificação, mas ouvi dizer que todos os continentais poderiam participar. Residente da Vila de Lindell, equipe da Guilda Azul. Isso é verdade. HGSAL amante, eu não posso te dizer os detalhes. E não anuncia que sou um funcionário da Blue Guild. Eu vou ser pego, anônimo, o que é um exame de qualificação. Isso não significa que eles vão tomar sozinhos. HGSAL amante, você não ouviu as palavras de Benignore. Você não se lembra dela dizendo que há uma aprovação da espada cinza? No caso das pessoas comuns, no momento em que tocarem a espada, seu poder mágico se esgotará e sua alma deixará seu corpo. Anônimo, você está falando de novo como se tivesse visto você mesmo. Tentando fingir de novo desta vez e ir embora. Presidente do Comitê de Relações Públicas da HSGDL, o amante da HSGAL está certo. Disse que um paladino na igreja estendeu a mão para ele sem saber o que era e depois desmaiou com todo o seu poder divino drenado. Ainda se fala muito sobre como encontrar o guerreiro escolhido por causa disso. Se uma pessoa comum toca sem saber, é até possível que essa pessoa morra. Seria um pouco difícil divulgar isso livremente. Anônimo, como você sabe disso? Acho que não há pessoas nesta sala que não sejam capazes. Bem, todo mundo diz que está certo, mas é ridículo. O amante do HSGAL bloqueou o presidente do Comitê de Relações Públicas do HSGDL, presidente do Comitê de Relações Públicas da HSGDL, colher de solo, você parece ter pressionado o botão de bloqueio por engano. Sua mão deve ter escorregado ao tentar bloquear o Anonymous, amante de HSGAL, essas pessoas normalmente não terminam seus comentários. Todos os dias eles rosnam para um outro desnecessariamente assim. Eu não sabia quem eles eram ou onde moravam, mas pelo menos uma vez, pensei que seria realmente bom olhar para seus rostos. Então o que mais eu precisava dizer? Eu li o comentário do amante de HSGAL com atenção. O comentário foi excluído imediatamente, mas, aparentemente, eles não verificaram a insígnia da Blue Guild e a identificação do funcionário. Claro, não houve confirmação de que o que ele disse era verdade, mas pelo menos senti que a probabilidade de ele estar certo era maior do que o que o Anonymous estava dizendo. Exatamente. Como Benignore realmente usou a expressão provação, seria impossível pegar a espada apenas com determinação geral. Na verdade, se um paladino tocasse a espada e desmaiasse, isso significava que havia uma grande probabilidade de que não fosse apenas um teste de rotina. Como esperado, dois lados das janelas de comentários estavam discutindo um contra o outro em relação a esse assunto. Várias mensagens estavam fluindo ao mesmo tempo em um instante, e o fluxo gradual da mudança de assunto era visível. Eventualmente, tornou-se um campo de discussão que não tinha nada a ver com o editor Kim Kyung-sik, que originalmente postou o tópico. Os comentários ainda estavam chegando. Anônimo, faz sentido alguém desmaiar só porque tocou a espada sagrada? De acordo com a sua lógica, isso não é uma espada sagrada, mas uma espada mágica. É como ter efeitos colaterais fatais. Benignore não seria tão louco, certo? Estou certo, morador da Vila de Lindell, não faz sentido. Não foi o que Benignore mais enfatizou em primeiro lugar? Então ela deveria apenas dar aquela espada para os aldeões locais. Já que ele é o escolhido pela espada para lutar contra o diabo, não é certo que sua energia possa pelo menos fazê-lo. Anônimo, essa é a sua teoria, certo? Se você quiser refutar minhas palavras, por favor, traga algumas boas evidências. Residente da Vila Lindell, se realmente houver um guerreiro escolhido que saia, não há problema em lhe pegar a espada. Estou com medo, então acho que não posso fazer o teste. Se você estiver curioso, pode verificar você mesmo. Anônimo, devo ir lá também? Foi um pouco assustador, mas quem sabia? Eu poderia realmente ser o escolhido. O que você está pensando? Você está ocupado trabalhando no 5º distrito agora. Eu me repreendi. Eu me perguntei se eu seria capaz de perguntar em detalhes se eu contatei o Sr. Park no Parque Deokigu, mas eu ainda estava com medo.
Eu engoli em seco e olhei para o espelho da deusa mais uma vez. Sim, este é o repórter Kim Seong-King. Os arredores estão ficando mais lotados, e um porta-voz da Santa Sé está se movendo para fazer um anúncio oficial. Ah, sim. O arcebispo Jaina veio pessoalmente. Finalmente, as posições dos funcionários foram resumidas. Regressor Instruction capítulo 603, Problemas de uma vida. 1. Incorporando essas ideias, o setor sagrado decidiu controlar a localização da espada cinza para a saúde e segurança do povo do continente. Você está dizendo que o setor sagrado e a Comissão Continental de Proteção e Gestão privarão o público do direito de contestar o teste. Ah, peço desculpas, mas as perguntas serão respondidas após o término da apresentação. Não. Está tudo bem, Bispo Glenn. Isso está de acordo com o que direi a eles mais tarde, então acho que seria melhor responder imediatamente. Deixe-me dizer a verdade exata sobre isso. A nossa Santa Sé e a Comissão Continental para a Proteção e Gestão não estão a tentar privar o direito de participação dos povos continentais. Aqueles que desejam ser examinados podem enviar formalmente uma solicitação por meio da Guilda ou Benignory.net em todos os continentes. Eles serão então selecionados por meio de um simples exame preliminar apresentado pela Santa Sé. Se o teste será divulgado de forma transparente e garantiremos que todos possam participar. Os desafiantes da espada cinza também serão transmitidos abertamente através do espelho da deusa. Se os candidatos adequados não aparecerem após um determinado período, nós os selecionaremos aleatoriamente. Todos os custos para selecionar o proprietário da espada cinza serão pagos pela Santa Sé. Nem vamos perguntar sobre sua idade ou origem. Não nos importamos onde você está ou o que está fazendo. Não julgaremos a pessoa certa pelos títulos do aventureiro ou reputação pré-existente. Se você realmente tem um bom coração para o continente, não precisará de nenhuma qualificação. Mais uma vez, prometemos que a Comissão Continental de Proteção e Gestão e a Santa Sé selecionarão todos os guerreiros escolhidos que podem ser mobilizados por qualquer meio e método. Isso é tudo. Sim, até agora, um porta-voz da posição de Jaina foi anunciado. Estaremos respondendo a perguntas rápidas agora. Repórteres. Eu sou o repórter Bang Joon-ho. Estamos curiosos sobre a condição atual do presidente Lee Ki-leong. Queremos perguntar sobre os efeitos colaterais de receber a deusa diretamente em seu corpo e exatamente quais sintomas ele teve. O cardeal honorário Lee Ki-leong está atualmente descansando adequadamente. Embora ele esteja fisicamente cansado, determinamos que não há nada de errado com seu corpo. Por favor, conte-nos como o setor sagrado e outras igrejas estão interpretando as palavras de Benignory. Como o presidente Lee Ki-leong reagiu a isso? Esse não é um problema a ser abordado aqui. Tentaremos torná-lo público na mídia em um futuro próximo. O interesse do continente pelo Guerreiro Cinza está crescendo. Se aparecer uma pessoa adequada, gostaríamos de saber que tipo de apoio e benefícios ela pode obter. Por favor, deixe-nos saber se eles farão parte do setor sagrado ou da Comissão Continental de Proteção e Gestão também. Nada foi decidido ainda. No momento, o setor sagrado se dedica a encontrar um indivíduo que possa desembainhar a espada cinza. As discussões sobre trabalhos futuros ainda estão em andamento, então gostaria que todos esperassem um pouco mais. Em relação à filiação, respeitaremos sua opinião o máximo possível. Espero que isso responda à sua pergunta. Qual é o nome exato da espada cinza? Não podemos verificar as informações da espada a partir deste momento. Está relacionado à função da espada? Decidimos não divulgar as informações da espada cinza. Não responderemos a nenhuma pergunta relacionada a isso. Então, a atenção das pessoas está focada em nós. Por favor, informe-nos sobre. Devido a limitações de tempo, encerraremos a parte de perguntas e respostas aqui. Só mais uma palavra. Só mais um pouco. Isso tem algo a ver com a recente aparição dos empreiteiros demoníacos no 5º distrito? Por favor, conte-nos sobre a situação do empreiteiro demoníaco. Onde e o que a Santa Sé estava fazendo. Condição atual do presidente Lee Ki-leong. Divulgaremos mais informações em breve. Bispo Glenn. Arcebispo Jaina. Mais uma palavra. Eles parecem uma horda de zumbis. Uma voz veio ao meu lado como se concordasse. Os repórteres são assustadores. Não podemos evitar. Essa foi a atenção que o assunto teve. Acho que eles estão muito furiosos recentemente. Não deveríamos fazer algo a respeito? Não, eu esperava que eles reagissem assim.
Em vez disso, se não houver muita reação, eu teria ficado desapontado. Bem, isso é verdade. Considerando a tensão de todo o continente, a reação em si não foi tão incomum. Não foi a chance de mudar a vida de alguém. O setor sagrado ainda não havia anunciado planos de como apoiar o guerreiro, mas todos deviam estar imaginando algo semelhante. Indo do trapo à riqueza. Ganhar na loteria. Moeda da espada sagrada. Eles estavam pensando na tensão, honra, força e poder que seriam derramados no momento em que alguém fosse escolhido. Tutoria de aventureiros de alto nível, itens de nível herói e melhores. Eu poderia garantir que eles esqueceram que teriam que lutar na linha de frente do campo de batalha. Eu não critiquei as pessoas comuns por se concentrarem no que poderiam obter e não na responsabilidade que ganhariam. Claro, eu também entendi o que eles estavam sentindo. Se eu não estivesse sentado em um assento como aquele bebendo um café delicioso, teria pensado exatamente como eles. A maioria dos candidatos obviamente sonharia em desafiá-lo eles mesmos. A propósito, opa! É verdade que você pegou isso de... Sim, é uma espada sagrada que peguei de lá. Acho que o procedimento vai ser muito complicado. Tem certeza de que haverá alguém que pode usar isso corretamente? Acho que sim. Sua resposta não é muito insegura. Isso é porque eu realmente não sei. Ainda assim, não haveria pelo menos uma ou duas pessoas adequadas no continente. Acho que provavelmente reagirá a você. Você gostaria de tentar ser o guerreiro escolhido? Que bobagem. Não. Existe uma possibilidade real. Pelo menos eu não acho que mostraria qualquer comportamento de rejeição. Você será capaz de suportar mais do que o paladino que desmaiou logo depois de mal tocá-lo. Deve ser usado por alguém capaz. Eu não tenho poder suficiente. E esse não é o problema. Não sei se podemos realmente encontrar alguém assim. O alcance é muito amplo. É como procurar uma agulha no continente. E se ninguém for escolhido? Eles não serão tão exigentes quanto você pensa. Uma teoria acadêmica afirmava que os itens de grau mítico geralmente eram muito exigentes, mas eu pensei que a espada não seria tanto. Não teria mesmo a personalidade de escolher seu dono com muito cuidado como a espada sagrada da primeira rodada. Se alguém se adequasse ao seu gosto, não se apressaria em reivindicá-los imediatamente. O problema era que não era apenas aquele que precisava de alguém adequado. O guerreiro escolhido era tão importante para mim. Eles não seriam apenas um uso único, mas um talento que poderia ser utilizado várias vezes. Nem é preciso dizer que era conveniente selecionar a pessoa certa para mim. Eu não me importava com a disposição, mas, por exemplo, alguém jovem e com uma personalidade que pode ser facilmente influenciada. Eu precisava de uma pessoa talentosa que estivesse cheia de responsabilidades desnecessárias e fosse livre para mudar de ideia. Alguém que não está interessado em poder ou coisas materiais. Se eles também fossem puros, então eu não poderia pedir um candidato melhor. Havia também uma história de que o anjo caído usava a espada sagrada cinza, então poderia ter uma espécie de segredo que corrompia humanos puros. Mesmo que não o fizesse, eu estava disposto a concordar até certo ponto. No final, a coisa mais importante no trabalho atual era a interseção da pessoa que a espada desejava e a pessoa que eu queria. Claro, não seria fácil. Só porque encontrei alguém que se encaixava nas minhas condições, não havia a garantia de que a espada aceitaria mesmo a pessoa facilmente. Era necessário um consenso apropriado, e foi por isso que um teste público teve que ser realizado. Depois de selecionar alguém que melhor se adequasse às qualificações que eu desejava, optei pela quantidade em deixar a espada escolher seu usuário. Foi uma medida especial que apresentei, considerando que se eu constantemente empurrasse candidatos que se encaixassem na minha descrição à espada, provavelmente encontraria pelo menos um que desejasse. Isso é plausível. Não tenho escolha a não ser admitir que o efeito promocional é incrível. Como Leiji disse, não foi ruim em termos de publicidade. Embora me faça sentir mal quando penso em me separar dessa coisa nova novamente. Eu gostaria de ficar juntos, mas, na verdade, eu também não posso pagar. Há realmente muitas coisas para preparar, então ficarei preso no quinto distrito por enquanto. Vou visitá-lo com frequência, então não se preocupe muito, Ji. Estarei em contato todos os dias. Vou e volto quase na metade do tempo. Você tem que cumprir essa promessa. Estou falando sério. Estou passando por um momento muito difícil nos dias de hoje, sem mencionar que as tropas do Centro de Treinamento Conjunto chegarão amanhã. Vai ser cansativo implantá-los em cada base avançada.
Este incidente também aconteceu, então mesmo se eu tivesse 10 clones, não seria suficiente. Depois desse trabalho, vamos descansar, ir a algum lugar e aproveitar as férias. Isso é o que eu estava esperando. Ou você gostaria de tirar uma semana de folga? Posso perguntar ao técnico Kim Myong por enquanto. Isso é um pouco. Na verdade, me sinto ansioso se não trabalhar. Por alguma razão ridícula, tudo o que acumulei até agora parece que está prestes a ser arruinado. Então como eu poderia ficar parado? Se eu não tivesse nada, teria dito a todos para irem em frente e estragarem tudo, mas eu tenho muito a perder agora. Este é realmente meu poder, meu homem, meu dinheiro. Não foi fácil conseguir tudo isso. Então como eu poderia desistir de todos eles? Ela tinha uma maneira de pensar que eu tinha que respeitar. Eu queria elogiá-la. Bem, se terminarmos de conversar, voltarei ao trabalho. Você virá também? Sim, eu deveria começar também. Tem certeza de que não há nada de errado com você? Eu acho. Embora realmente não haja nada. Era algo que eu não precisava mencionar a Lei Ji. Shueijin não me apunhalou pelas costas, nem Jungayan causou nenhum problema. Em vez disso, Ansura e Jungayan estavam trabalhando duro em suas pesquisas, então pode-se dizer que eu estava na minha melhor posição. Yuno Kazugano também estava olhando para o futuro para ver se havia alguma variável que ela não conhecia antes, e Kim Un-sung também recuperou sua estabilidade mental devido às notícias que Shueijin deu. Não ficou claro se ele havia perdido completamente as suspeitas, mas houve progresso em seu estado. Talvez seu olhar estivesse focado na espada sagrada. Kim Chang-ryu e Kim Hee foram designados para outras missões, e Helena, Sun Leong e Wang Jeongyeon estavam se concentrando no trabalho da guilda. Pelo menos na época, adorei a situação. Era, de elogia, a Santa Sé e os nomeados espalhados pelo continente cresceram bem e estavam fazendo o melhor em suas posições. O problema não estava no continente, mas no céu. Por que não posso entrar em contato com Benignore novamente? Não houve feedback dela desde a armação da espada sagrada. Contudo, ela é confiável. Só porque eu tomei uma poção de bomba de luz e falei da profecia para ela, ela não virou as costas para mim. Benignore e eu éramos inseparáveis um do outro, mesmo que fosse apenas por causa do contrato com Belial. Eu também poderia ter resolvido sozinho. Não era convincente dizer que era impossível dar feedback devido à falta de poder divino, já que o pedido não era de natureza divina. Na primeira minha cabeça, um pensamento passou pelo lobo frontal do meu cérebro. Ela está sendo repreendida por um supervisor? Não havia como eu saber. No entanto, achei que não era improvável. Você está detido ou algo assim, não está? Regressor Instruction capítulo 604, Problemas de uma vida, 2. Eu não entrei em contato com Benignore em primeiro lugar. Se eu dissesse que pegaria a espada de Lúcifer, ela seria contra. Eu também não queria discutir sobre o que já havia acontecido. Em vez disso, como na última guerra com a República, depois de inalar 2 poções de bomba de luz, falei da profecia. Foi um ato arbitrário que excluiu completamente as opiniões dos acima. Achei que o feedback viria em breve, mas não pude deixar de ter dúvidas de que eles não diriam nada a essa altura, considerando que já havia passado muito tempo. As missões não foram feitas e não houve resposta da estátua. Talvez ela estivesse admitindo sua incompetência e tentando deixar tudo para mim naquele momento, mas isso é ridículo. A espada de Lúcifer não se transformou em uma espada sagrada. Eu pensei que era apropriado para ela dizer algo, fosse algo positivo ou negativo. Talvez ela esteja resolvendo sua posição. Eles poderiam ter entrado em contato com o nível superior porque não achavam que isso era um assunto para eles julgarem. Caso contrário, ela poderia ter ficado quieta porque não tinha nada a dizer. Embora o lixo de Luna tenha arruinado tudo, a responsabilidade recaiu sobre a divisão de Benignore no final. Se ela tivesse vergonha, ela nem seria capaz de questionar as especulações atuais. O cenário mais provável era que ela estivesse sendo repreendida por um superior. Essa é a razão mais plausível. Mesmo que alguém fosse o presidente ou um executivo de uma grande empresa, eles não poderiam saber tudo e ver tudo. Meu palpite era crível, considerando que os superiores estavam gerenciando não apenas a dimensão que Benignore estava encarregado, mas também outras dimensões. Mesmo que alguém fosse um presidente apaixonado, seria capaz de prestar atenção aos numerosos afiliados. Até Lúcifer disse que se interessou por este continente apenas recentemente. Era natural que a facção da luz,
que tinha relativamente mais trabalho a fazer do que Lúcifer, estivesse tão ocupada que não pudesse mais desfrutar de seus hobbies adequadamente. Talvez eles tivessem ouvido a notícia de que a espada de Lúcifer apareceu. Denunciante. Ou pode ter sido que eles tenham visto uma visão chocante enquanto coincidentemente vieram inspecionar o reino. Do ponto de vista de Benignore, ela não teria tido tempo de lidar com a situação repentina e, eventualmente, todo o karma que ela acumulou até agora. Ela foi levada para o canto. Eu queria ouvir toda a história de como as coisas foram, mas, por enquanto, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser confiar nela. Seria melhor ir para a estátua mais uma vez. Ainda assim, como estávamos trabalhando juntos há muito tempo, devo perguntar a ela sobre minha preocupação mais uma vez. Não parecia uma má ideia visitá-la antes de partir. Se as coisas acima não corressem bem, havia a possibilidade de ser apunhalado pelas costas. Portanto, era melhor se preparar para isso com antecedência. Assim que comecei a pensar sobre isso, o Papa Abazel me cumprimentou. Imediatamente depois de me ver à distância, sorri sem saber quando vi correndo apressadamente. Cardeal Honorário Lei Keelong. Papa Basileia. Você estava aqui. Eu estava prestes a ir conhecê-lo. É necessário que o Cardeal Honorário venha pessoalmente. Se você tivesse me contatado com antecedência, eu mesmo teria visitado você. Você ainda não está se sentindo bem, então venha o que? Eu vou ajudá-lo. Ah, tudo bem, Papa Basileia. Sou grato por sua preocupação, mas estou muito saudável. HMM. Se sim, isso é uma sorte. Não me sinto confortável em ver você exagerando hoje em dia. Isso é tudo para o continente Benignore. É um pouco difícil agora, mas acredito que ela reconhecerá meus esforços algum dia. Se Benignore não estiver ciente de seus esforços, quem o fará? Que tal tomar uma xícara de chá em vez de ficar assim aqui? Ah, infelizmente, tenho algum trabalho urgente, então acho que tenho que voltar para o 5º distrito. Você poderia ir depois de mais alguns dias. Eu também quero estar aqui com Benignore e o Papa Basileia, mas, como você sabe, as responsabilidades que me foram dadas são de extrema importância. Acho que você veio visitar Benignore. Não fique desapontado, Papa Basileia. Eu irei visitar aqui com frequência. Não há necessidade de ficar triste. Ah, certo. Eu acho que você não tem escolha. Sim, me desculpe. Não tenho escolha a não ser me concentrar apenas no meu trabalho. Não se arrependa, Cardeal Honorário. Como eu poderia não saber que o papel do presidente também é importante? Vou passar exatamente uma semana depois, Papa Basileia. Sim, você deveria. Não sei se estou incomodando muito você. Você pode ir. Benignore também estará esperando por você. Sim. Embora ele estivesse um pouco melhor do que antes, certamente notei tristeza em seu rosto. Eu sabia que seria bom tomar uma xícara de chá com ele, mas tive que evitá-lo porque era como perder metade do dia. Claro, já faz muito tempo que não prestei atenção nele. Então me senti inclinado a marcar uma reunião em breve. O arcebispo Jaime e a diretora da Inquisição Helena também seriam incluídos. Não importa o quão urgente seja meu trabalho. Eu tive que ter tempo para cuidar de meus parentes. Se eu tivesse julgado que a conexão não era importante o suficiente para evitar que gradualmente me tornasse distante, eu não teria feito isso em primeiro lugar. No caminho para o local onde a estátua foi consagrada, fui aliviado pela conversa afiada que tive com o Papa Basileia. Em primeiro lugar, fiquei muito aliviado com o fato de que o lado da luz ainda não era hostil a mim. Não, eles não fariam. Eu não sabia sobre os outros padres, mas o Papa Bazel e Lint Keelong estavam unidos na fé. Mesmo que o Papa Bazel ouvisse de cima que o Cardeal Honorário Lei Keelong era uma farsa, ele provavelmente trataria a voz como um sussurro de um demônio. Talvez Benignore e os outros tivessem pensamentos semelhantes. Eles perceberam que o sistema religioso do continente, incluindo a Igreja Benignore, não poderia ser estabelecido sem passar pelo humano chamado Lei Keelong. Foi por isso que eles não tiveram escolha a não ser serem amigáveis comigo. Exceto pelo batedor, eles perceberam que o destino do continente estava nas mãos da luz. Não importa. Desta vez, fui um pouco longe demais. Eu preciso falar com eles sobre isso. Não era como se eu não pudesse ouvir a voz dela porque ela estava chateada, mas por mais que eu tivesse feito alguma coisa, eu tinha que colocar uma base igual. Não há problema entre nós, certo? Não. Vamos começar com o que está acontecendo acima por enquanto. É frustrante porque não há feedback.
Olhei silenciosamente para a estátua e falei, mas não consegui ouvir a voz dela. Tenho certeza de que algo deu errado. Eu poderia ter certeza de que, se ela estivesse em uma situação conturbada, isso daria ainda mais força à minha hipótese. No final, não tive escolha a não ser voltar devido à situação. Foi então que a luz brilhante emanou da estátua. O quê? Eu estava um pouco confuso. A forma que se formava gradualmente estava longe da aparência de Benignore. O visual da deusa com cabelo trançado de um lado e pendurado sobre os ombros não combinava com a figura de nenhum outro deus no continente. Fiquei pasmo. Eu nunca testemunhei isso. Prazer em conhecê-lo, Lake Leone. Ah, sim. Embora tenha sido um pouco estranho, fiquei mais curioso do que envergonhado. Eu naturalmente me perguntei onde todos os deuses como Benignore, Lauren nunca tinham visto na minha vida estavam na minha frente, e por que ela estava olhando para mim com um sorriso tão amigável. Pelo menos, eles não me apunhalaram pelas costas. Ela é superior? Talvez de seus superiores. Eu não sou o tipo de superior que você pensa. Oh, com licença. Parece que minha introdução é tarde demais. Eu não esperava que você viesse me encontrar primeiro assim. Deixe-me me apresentar. Eu sou Nelia, a deusa que estará no comando deste continente no futuro em nome de Benignore. O quê? Os deuses existentes, incluindo Benignore, Lauren, estão atualmente sendo investigados porque foi descoberto que eles estiveram envolvidos em vários eventos. De cima, eles determinaram que precisa haver uma deusa para administrar o continente nesse meio tempo. Então assumi o lugar de Benignore. Pode ser repentino, mas estou ansioso para trabalhar com você. Eu imploro seu perdão. Acho que você deve ter ficado frustrado com a falta de comunicação. Fiquei frustrado, mas... É por isso que você veio? Se é sobre minhas habilidades, você não precisa se preocupar. Não estou me exibindo, mas minhas conquistas estão entre as melhores de cima. Não, eu entendo que... Claro, alguém que é capaz deve ter vindo. Mas o que me deixa curioso não é o desempenho de Nelia, o quão bom você foi nos testes de final de mês ou o quão bem você estudou. Por que diabos Benignore está sob investigação? E por que você veio? Eu definitivamente vim visitar Benignore. Muitos assuntos estão complicadamente interligados, por isso é difícil falar de todos eles em detalhes. Eles provavelmente estão sendo investigados pelo que Lake Leone está pensando. Eu sei com o que você está preocupado. No entanto, isso não muda as relações diplomáticas do continente imediatamente. Por enquanto, todos os deuses do continente, incluindo Benignore, serão detidos à força, e tomarei medidas para que eu possa usar a situação para melhorar o continente. Você vai reformar a religião de todos. Isso inclui todas as igrejas do continente, até mesmo a igreja Benignore. No meio da história do continente, você abriria um incidente que a forçaria a mudar de assunto religioso. E quando o nome da igreja Benignore desaparecer da memória do povo, a igreja Nelia será lançada e absorverá todos os crentes existentes. Você pega rapidamente. Você é como eu vi exatamente dos superiores. Se desejar, a direção de operar este continente criando a igreja Lake Leone após 2000 anos pode ser possível. Claro, anexado como opções, e a condição mais representativa é o recrutamento de Kim Sung. O que eu esperava se tornou realidade. Uau! Foi realmente confuso. Era difícil continuar ouvindo a voz de Nelia, que falava com entusiasmo. Ficou claro que tudo acabou sendo verdade, considerando que ela falou apaixonadamente sobre os méritos, benefícios e condições que poderiam ser obtidos ao se juntar a eles. Esta não é a única coisa que podemos garantir. Quaisquer que sejam as condições que Lúcifer lhe deu. Claro, ela também estava ciente de que eu havia conhecido Lúcifer. Eu acho que ela realmente é a melhor aluna. Esta foi uma proposta razoável com um nível diferente de Benignore, um ícone de incompetência. Ela fez uma apresentação baseada em dados claros, fazendo-me sentir como se estivesse ouvindo um alto funcionário de uma grande empresa tentando ganhar um contrato. Ela tinha um senso de responsabilidade como se tivesse compreendido adequadamente a importância da reunião. Na verdade, a proposta dessa deusa também não era ruim. Não era tão impossível recusar naturalmente a igreja Benignore e injetar a igreja Nelia depois que tudo correu bem. Levaria um pouco de tempo e seria extremamente incômodo, mas em casos extremos, eu poderia prosseguir na direção de causar uma guerra religiosa. Independentemente disso, havia muitos meios para fazer o que tinha que ser feito. A questão era aceitar Nelia em vez de Benignore. Eu não sabia dizer o que era certo. Claro,
Benignore era realmente incompetente, mas ela estava trabalhando duro tentando me acompanhar. A deusa na minha frente parecia ter poder, mas parecia que não clicamos nem um pouco. Mesmo que eu não pudesse confirmar a informação com meus olhos da mente, senti algo apenas olhando para sua aparência. Considerando como ela estava falando assim naquele momento, ela não provavelmente seguiria o princípio, mesmo que isso significasse sua morte. Na verdade, pensei que ela não tinha nada com que se preocupar, mas parecia que duas opções estavam vindo à minha mente. A descarte Benignore, B abrace Benignore. A situação é mais problemática do que eu pensava. Regressor Instruction capítulo 605. Problemas de uma vida. 3. Honestamente, não achei que seria algo para se preocupar. Claro, havia muitas vantagens em ficar do lado de Benignore se eu examinasse cuidadosamente cada uma delas. Em primeiro lugar, o maior mérito não era o fato de ela estar trabalhando comigo há muito tempo. Ela também concordou com a maneira de lidar com os assuntos do continente e foi moderadamente influenciada quando necessário. Às vezes, eu poderia até forçá-la a se mover na direção que eu queria. Tínhamos passado por muitas dificuldades juntos até agora, mas sempre que pensava nesses eventos, estava tão perfeitamente resolvido que eu poderia dizer que tudo correu bem. Se eu me concentrasse apenas em nossa proximidade, não seria errado dizer que tive que levantar a mão para o lado de Benignore incondicionalmente. Mas de uma perspectiva um pouco diferente. Não seria demais pensar, é realmente melhor trabalhar com Benignore. Estar perto não tornou mais fácil escolher um lado na indústria em que eu estava. Eu ainda não tinha entendido a deusa Nélia, mas ela não parecia capaz mesmo de relance. Se você precisar usar mais do que uma certa quantidade de divindade para influenciar o continente, nós o informaremos com antecedência, pelo menos. Se houver mais alguma coisa que possamos fazer ou ajudar, gostaria de informá-lo com antecedência também que faremos o possível para apoiá-lo. Claro, isso é. Foi de partir o coração que Benignore também estivesse em uma situação difícil, mas não foi tudo culpa dela. No final, foi Benignore quem carimbou o contrato com o demônio, e também foi culpa de Benignore que ela não percebeu a entrada de Lúcifer no continente. Quero dizer, que tipo de Deus tem um contrato com um demônio? É culpa de Benignore. Isso seria tudo? Eu não poderia listar todos eles, mas havia dezenas de regras que Benignore havia quebrado. Entre eles, o caso de falência foi tão embaraçoso que nem eu pude defendê-la. Definitivamente, foi culpa dela que ela faliu enquanto pegava emprestado divindade de outra dimensão. Embora ela tivesse a vantagem de ser relativamente flexível no pensamento, como ela poderia superar a competência de Nelia? Benignore acabou manchado de escuridão. A voz de Nelia ecoou em minha mente, respondendo a pergunta para mim mesmo. Isso está sendo verificado no momento. Não posso contar em detalhes, mas a possibilidade é alta. Isso é o que o nível superior julgou. Suspiro. Eu entendo que você está com o coração partido, Lei Keelong. Vocês estão trabalhando juntos há muito tempo com ela, afinal. Mas, mais cedo ou mais tarde, você será capaz de esquecer. Não, farei o meu melhor para fazer você esquecer. Não vai demorar muito para reformar a religião. O trabalho em si não foi difícil. Foi uma pena, mas não deveria preparar-me para me despedir de Benignore, manchado de escuridão. Parecia a escolha certa, tanto para Benignore quanto para mim. Crente Lei Keelong. Crente Lei Keelong. Eu senti como se pudesse ouvir a voz dela. Uma missão forçada de nível comum foi ativada. Eu definitivamente vou recompensá-lo, crente Lei Keelong. Você. Sei que eu amo o crente Lei Keelong, certo? Você sabe que eu te amo, certo? Éramos bons juntos. Você não está me jogando fora, certo? Certo. 01, eu podia realmente ouvir. Que diabos? O quê? Eu instintivamente olhei em volta. Então olhei para a expressão de Nelia. Ela parecia não saber que Benignore havia entrado em contato comigo, e eu não sabia como ela sabia. Talvez ela estivesse ligando secretamente de um lugar semelhante a um centro de detenção. Eu não tinha certeza do que ela poderia me dar, mas não era forte o suficiente para salvar Benignore da escuridão sozinho. Uma missão forçada de nível comum foi ativada. Eu vou te dar tudo. Tudo o que você quiser. Então você não pode me abandonar. Ike. Crente Lei Keelong, não me jogue fora. Vou preparar tudo o que você quiser. 01, não é o suficiente. Uma missão forçada de nível comum foi ativada. E se você for com isso, não será bom para você também. E se houver um precedente,
Pode haver um problema quando você aparecer mais tarde. 01, esse pode ser o caso, mas seria melhor escolher aquele que exigiu o mínimo de esforço. Tínhamos acumulado memórias ao longo dos anos, então como eu poderia virar as costas para Benignore? Ela e eu não estávamos simplesmente em um relacionamento entre um crente e uma deusa. Éramos as partes interessadas que cuidavam uns dos outros mais do que qualquer outra pessoa. Uma gota de lágrimas caiu da estátua de Benignore atrás de Nelia. Não é de admirar que o sorriso confortável de Nelia tenha começado a parecer abominável. Se você não gosta de mim, posso trazer outra pessoa no meu lugar, Lei Kilong. Mas estou lhe dizendo em meu nome que nunca vou decepcioná-lo. Se você confia em mim e me confia este trabalho, mesmo que eu me torne um desastre. O único que eu preciso é Benignore. O que? Do que diabos você está falando agora? Não, você acha que faz sentido fazer as coisas dessa maneira em primeiro lugar? Eu só vou trabalhar com Benignore. Eu posso entender a investigação, mas tem que ser agora. Estou ciente de que Benignore vai longe demais às vezes, mas ela fez uma escolha inevitável de proteger o continente. Estritamente falando, não foi ela quem se sacrificou pelo continente até agora. Se você acha que alguém está contaminado pela escuridão, é natural que o primeiro passo seja purificar a escuridão. Como você pode pensar em execução imediatamente? É esta a sua maneira de fazer as coisas? Não, não é isso. Estamos investigando apenas primeiro. Imediatamente notei que ela parecia pensar que algo havia dado errado, que não era a reação que ela esperava. Em vez de ficar desconcertada, seria a expressão correta dizer que ela estava pensando em como poderia conduzir a conversa. Talvez alinhe esta sua maneira de fazer as coisas. Foi conclusivo. Por mais que ela considerasse me recrutar, ela precisaria de espaço para pensar sobre isso. Eu não acho que você não sabe o que está acontecendo no continente agora. Não é este o momento certo para todos unirem forças e saírem da crise. Não sei exatamente o que está acontecendo acima, mas acho que há algumas lutas pelo poder dentro da facção. Eu precisava que eles me devolvessem Benignore. Benignore é quem desistiu de muito pelo continente. Seu orgulho, sua fé e tudo o que ela fez nunca foram para si mesma. Parece haver algum mal-entendido, Lei Kilong. Não foi por causa de brigas ou facções. E se você der uma olhada mais de perto na história de uso da divindade de Benignore, não encontrará nenhuma associação com a situação neste continente. Eu não quero ouvir nada disso. Por favor, ligue para Benignore. Pense nisso mais uma vez. Não há mais nada em que eu pensar. Deixe-me falar com Benignore. Ela está atualmente sob investigação, então será difícil ligar para ela. Ela ainda nem foi provada culpada. Não é razoável conduzi-la cegamente como criminosa sem sequer considerar o princípio da presunção de inocência. Benignore nomeou oficialmente um advogado. Estou preocupado como crente se ela está sendo pressionada na investigação. Suspiro. Após a investigação, tomaremos medidas para que ela retorne oficialmente. Isso não é uma investigação sob detenção. Ela ainda não é uma pecadora. Se houver algo a ser investigado, você terá que conduzi-lo enquanto ela estiver fazendo um trabalho continental. Ela pode, é claro, nomear um advogado. Por mais suspeito que seja, esse tratamento. Para mim, a maneira como os humanos lidam com isso parece mais racional. Parece haver algum mal-entendido. Lei Kilong, já estou lhe dizendo que, se você não libertar Benignore da detenção agora, garanto que será difícil obter minha cooperação. Isso não é uma ameaça, Nelia. Eu sei que a maneira como as pessoas santas pensam é diferente da maneira como nós, humanos, pensamos. Eu sei que você não pode entender o que estou dizendo. Mas este não é o caminho certo. Mesmo aos meus humildes olhos, do jeito que está agora não parece adequado. Fiz uma careta mostrando que estava realmente desiludido. Quando me lembrei de que Benignore estava lutando, lágrimas puras começaram a molhar o chão sem que eu soubesse. Assim que minhas lágrimas começaram a fluir como uma cachoeira, Nelia suspirou e lentamente acenou com a cabeça. Eu pude então ver Benignore saindo com um som sibilante. Crente Lei Kilong. Crente Lei Kilong. A maneira como ela me abraçou assim que correu em minha direção pode ser rotulada como uma cena muito comovente. Eu não sabia exatamente quais escolhas os superiores fizeram, mas eu estava com uma corcunda por enquanto. Crente Lei Kilong. Cheirar. Crente Lei Kilong. Eu acreditei em você. Eu acreditei. Eu acreditei que você não me abandonaria. Como? Eu poderia abandonar Benignore.
Eu não sabia se tinha feito uma lavagem cerebral demais, mas o rosto de Benignor estava lindo. Enquanto me apressava para voltar a mim, vi Nelly olhando para mim com olhos amargos. Tudo foi resolvido? Não. Com base em suas alegações, apenas anulamos a detenção de Benignor e outros deuses continentais. A contra Benignor, e mais investigação e tratamento. Será decidido por meio de uma conversa e discussão um pouco mais profundas. Obrigado pela compreensão, Nelia. Está tudo bem. Eu estava apenas dizendo o que os superiores decidiram. Mais cedo ou mais tarde, voltaremos a reunir-nos sobre este assunto. Benignore também. Até lá, isso é um adeus. Estou ansioso para vê-lo novamente. Lake Leone, estou ansioso para vê-lo também. Com um aceno de cabeça, Nelia desapareceu. Benignore continuou chorando. Eu queria perguntar algo, mas não conseguia descobrir o que perguntar primeiro. Em vez disso, ver seu rosto ansioso também me deixou ansioso. Naturalmente, me perguntei se fiz a escolha certa na interseção da minha vida atual. Certo. A insistência de Benignore de que não deveria haver um precedente estabelecido estava correta. Isso não significava que eu não tinha nada me incomodando, no entanto. Afinal, não sabíamos o que poderia acontecer. Eu pensei que seria certo ir para Lúcifer, mas havia uma chance de que as coisas ficassem distorcidas e eu acabasse me juntando à luz. Supondo que eu estivesse indo com Kim Sung, o lado da deusa não seria uma escolha mais provável. Se esse momento chegasse, seria muito chato para mim se outras facções tivessem sido curvadas. É melhor ter cuidado mesmo na situação atual. Se Benignore fosse condenado. Porra. Está ficando cada vez mais complicado. Eu tinha que fazer uma pesquisa no 5º distrito, encontrar o usuário da espada sagrada e até tive que cuidar de Benignore. Ao contrário do primeiro e do segundo, o terceiro não foi afetado pelo tempo e espaço, mas eu tenho que manter o truque de perda de memória. Se eu continuasse desmaiando o tempo todo, não havia como Yajin ficar parado. Um golpe veio quando pensei que meu cérebro iria explodir com todo o trabalho que eu tinha que fazer pelo continente. Como se ela percebesse que eu estava de mau humor, notei o pedaço de luz me observando. Desculpe. Sinto muito, crente Lake Leone, foder. Levante a cabeça, Benignore. Você ainda não é um pecador. Regressor Instruction capítulo 606. Problemas de uma vida. 4. Sério. Ainda não. Você ainda não é um pecador. Por enquanto, terei que ir para o campo. Parece que isso foi resolvido grosseiramente. Não vá. Crente Lake Leone. Não vá. Você tem que ficar aqui. Para onde diabos você vai? O que eu faria se fosse investigado novamente? O que você quer dizer? Livre-se deles dizendo que você não pode responder até que seu advogado chegue. E eles não vão voltar tão rápido. Já foi relatado ao seu supervisor e levará algum tempo até que a entrada seja liberada por cima. Então fique tranquilo e concentre-se apenas no seu trabalho. Você já sabe disso, certo? Você estava assistindo durante o caso de Ito Solta também. Você não está tentando me jogar fora, certo? Direito, porque eu faria isso neste momento. Estamos no mesmo barco agora. De qualquer forma, mesmo que você esteja longe, ainda temos uma maneira de nos comunicar. Passei mais tempo aqui do que pensava. Preciso voltar ao trabalho o mais rápido possível. Eu disse isso, mas seu rosto ansioso ainda estava me incomodando. Isso parecia um pouco estranho de dizer, mas sua expressão parecia combinar com o rosto de um criminoso típico. Ela tinha um olhar que nunca poderia sair se não houvesse nada para se sentir culpado. Era engraçado parecer assim enquanto cercado de luz, mas, infelizmente, eu não estava em uma situação em que pudesse apenas rir. Ela estava ansiosa pelo silêncio que veio ao salão por um momento. Benignore falou mais uma vez. Se ainda, você pode ficar aqui um pouco. Eu tenho que inventar uma contramedida. Há muitas coisas a serem discutidas então, deixe-me perguntar uma coisa. O que diabos aconteceu? Eu perguntei isso, mas senti minha consciência sendo esfaqueada assim que as palavras saíram. Eu já sabia que a espada sagrada de Lúcifer era o problema. Contudo, eu não acho que seja exatamente o caso, considerando que Nelia não mencionou a espada sagrada. Se houvesse algo errado, ela definitivamente teria mencionado. Eu não tinha certeza, mas o contrato com o demônio era o maior problema para eles. Certo. Como você poderia assinar um contrato com um demônio? Benignore parecia um pouco nervoso com a minha pergunta. Enquanto eu apressava para contar a história, ela finalmente falou, embora com cuidado,
Na verdade, o problema não foi causado pela espada amaldiçoada. Sério? Sim. O crente Lee Kyong ainda não está do nosso lado, e você é um ser humano em posição de ser ativo no continente. No nosso caso, não podemos exercer nosso poder físico sobre você. Não é um problema que você esteja perto de Belial ou Lúcifer. Claro, se você for longe demais, você será julgado como o rei demônio, e nós enviaremos a espada sagrada a um guerreiro. O quê? Naturalmente. Nós não faríamos isso. Quem ousaria pensar em Lei Kyong como o rei demônio? No final, todos sabem que você está conosco. Você não precisa se preocupar com isso. Neste caso, também, você caiu na reviravolta de Lúcifer. Então o problema é... diga-me, tornou-se um problema principalmente. Porque eu não percebi. Sim. É só isso? Claro, um grande problema secundário eclodiu em uma série depois disso, mas não pude deixar de ficar envergonhado que a iniciação em si fosse apenas isso. Uau, esses bastardos são demais. O principal problema era apenas porque ela não percebeu a invasão de Lúcifer. É claro que, como gerente responsável pelo continente, ela não podia fugir de suas responsabilidades. Mas ainda não é o suficiente para levá-la a uma criminosa assim. Mesmo eles não devem ter notado. Eles podem detectar alguém tão notável se eles não estão na mesma liga que Lúcifer em primeiro lugar. Eu poderia ter 100% de certeza de que eles não teriam notado, mesmo que Nelia fosse quem estava no controle. Se fosse um demônio normal, teria sido possível rastreá-lo, mas era Lúcifer. A própria Lúcifer expressou que não queria causar um grande problema e entrou secretamente. Então não era irracional que Benignore não pudesse pegar sua presença apenas com sua habilidade. Não importa como eu pensasse sobre isso, não era algo para culpar por sua incompetência. Eu não tinha certeza disso ainda, mas parecia que algo estava suspeito com tudo isso. Eu podia sentir isso. Eles só exigiram tanto para a equipe de inspeção entrar e virar a divisão Benignore de cabeça para baixo. Não seria estranho se houvesse realmente um conflito dentro da facção ou provocação de outras facções. Eu sabia que o céu não era muito diferente do que os humanos viviam, mas parecia que tinha uma forma mais estranha de estrutura de poder do que eu pensava. Eu não sabia que tipo de inimigo Benignore fazia, mas parecia que era um magnata considerável, pois podia mover os inspetores como fantoches para esmagar o continente. A situação estava ficando mais complicada do que eu esperava inicialmente, fazendo com que um suspiro saísse. Havia uma chance provável de essa situação ficar ainda maior. Na pior das hipóteses, depois de transformar o continente em uma bagunça, até pensei em pegar Benignore e transferi-la para Lúcifer. Quem você transformou em inimigo? Lá. Não existe inimigo. Tem um bom relacionamento com todos, isso é o que você pensa. Eu senti que queria ir lá em cima. Não seria melhor conversar com caras como Varian ou Lauren? Se ela realmente tivesse um inimigo, o lado deles também faria alguma coisa. Como não era um assunto comum, mordi os lábios e comecei a reunir todos os tipos de pensamentos. Esses bastardos são realmente demais, como esperado. Eu pensei que você falaria assim. Você pode fazer uma pequena pausa enquanto trabalha. Certo. Seu rosto aliviado estava me incomodando por algum motivo. O relatório estava um pouco atrasado porque eu estava fazendo uma pausa. Na verdade, por causa disso. As coisas ficaram complicadas aqui. Eu pensei, não seria isso, mas previsões sombrias nunca estavam erradas. Não houve contato de fato. Desde o momento em que adquiri a espada sagrada de Lúcifer até o momento em que a espada sagrada caiu do céu, nunca fui contatado por Benignore. Minha ansiedade não ia embora mesmo quando eu batia na coxa com o dedo. Embora pudesse virar todo o continente de cabeça para baixo, achei estranho que não houvesse feedback. Na época da convocação do 27º Corpo, ela não podia intervir porque estava falida, mas não interveio imediatamente com todo o assunto Belial. O mesmo aconteceu com o evento do museu. Quando havia atrito ou encontros imediatos com criaturas de nível mito, Benignore sempre falava comigo primeiro. Porque ela não deu feedback primeiro daquela vez? Porra! Ela não sabia. Ela não estava ciente disso em primeiro lugar. Quero dizer, vamos lá. Não foram mais de 48 horas. Como você pode não saber? Foda-se. Onde o que diabos Benignore fez durante esse período? Onde o que Benignore estava fazendo por 40 horas? Enquanto a espada sagrada aparecia no continente, voava pelo céu e até terminava sua posição. Onde diabos estava aquela deusa e o que diabos ela estava fazendo?
Teria sido uma situação bastante estranha se não se transformasse em um problema. Então, quanto tempo você ficou descansando? Sua voz tremia. Benignore continuou olhando para mim como se ela notasse também. Eu não sei. Desta vez um pouco mais. 40 horas com base no tempo humano. Eu acho que é sobre isso. Vírgula a facção. Minha bunda. Foda-se. Foi um golpe violento que caiu no meu pescoço com força como uma guilhotina. Foi mais pesado do que o ataque que levei de Kim Il-sung quando estava no estado de Doon Killeon, para dizer um pouco exageradamente. Merda. Minha ira subiu ao topo da minha cabeça em um instante, mas eu não sabia o que dizer quando vi sua expressão. O pensamento de que eu deveria ter trabalhado com Nelia veio subconscientemente. Suas palavras nem faziam sentido. Mesmo que eu considerasse natural que ela não notasse a presença de Lucifer quando entrou. Você realmente, foda-se, claro, eu não apenas descansei. Eu estava um pouco ocupado lidando com vários problemas. Como eu disse da última vez, tenho muito trabalho a fazer. Eu realmente tive minha atenção desviada por um momento, mas não é o que você pensa. Só. Recentemente, tenho tido muitos problemas. Havia muitas coisas. Como a coisa de Luna. Eu estava um pouco preocupado e estava passando por um momento difícil mentalmente. Então acho que não consegui me concentrar no trabalho por um tempo. Ainda assim, de qualquer forma, o problema começou aí. Como você esperava. Depois disso, os problemas que tive foram divulgados. Claro, não posso negar que não fiz nada de errado. Mas é um pouco injusto. Vírgula não, você não deveria se sentir assim. Você cometeu um erro, ainda assim. Você não vai me jogar fora, certo? Eu senti que queria vendê-la imediatamente. Teu contrato demoníaco era o maior problema. Vírgula eu não sei nada sobre isso. Você está brincando, certo? Você me torceu para assinar o contrato. Quando? Você me disse que seria o tabelião. Você não está realmente tentando terminar assim, está? Você é o único que me fez fazer isso. Você está me jogando fora como um sapato velho. O único em quem posso realmente confiar é você. Por favor, não me jogue fora. Estamos no mesmo barco, você e eu. Eu realmente queria ir embora, independentemente de estar no mesmo barco ou não naquela situação. Mas como disse Benignore, estamos realmente no mesmo barco. Nosso relacionamento não era mais separável. O argumento de Benignore me forçou a me tornar o tabelião do contrato, e muitos fatores tinham maneiras. Se Benignore saísse depois de ficar presa por dezenas de milhares de anos, abraçando tudo, todos os problemas seriam resolvidos, mas sua personalidade não a deixaria fazer isso. Mesmo que ela entrasse com um rifle, não havia dúvida de que haveria um problema no meio. O que posso fazer? Este é o meu karma. Seja qual for o resultado, não tive escolha a não ser abraçá-lo. Quando comecei a andar sem dizer uma palavra, Benignore agarrou minhas calças e começou a ceder. Porque ela está tentando se tornar ainda mais feia. Eu resmunguei por dentro, mas falei de forma diferente. Uá! Não vá. Não me jogue fora. Crente Lee Kilong. Eu não vou te jogar fora. Acalmar. Estou muito ocupado, então vou fazer algum trabalho. Benignore, assim que eu sair, por favor, me diga o que estava sendo investigado. Exatamente quais são as acusações, tudo. Além disso, por favor, conte-me todos os detalhes de seu uso recente da divindade. Primeiro, tenho que ver quais pecados você cometeu. Dessa forma, posso preparar uma contramedida. Crente Lee Kilong. Eu sei que você já sabe disso, mas não pense em brincar. Você tem que me contar toda a história sem esconder nada. Você também deve organizar e trazer o histórico de uso da divindade do lixo de Luna, por todos os meios necessários. Tudo bem. Eu farei o meu melhor. Realmente. Muito obrigado. Tenho a sorte de ter conhecido Lei Kilong na minha vida. Eu até pensei que poderia ser o arranjo de Altanus. Se não fosse por você, eu realmente não teria sido capaz de chegar tão longe. Você sabe que eu amo e me preocupo muito com você, certo? Muito obrigado. Então, por favor, não me jogue fora. Temos que continuar juntos. Mesmo depois de você vir até aqui. Está bem, apenas continue salvando a divindade. Você definitivamente disse que aceitaria qualquer pedido, hã? Vou mantê-lo em sua promessa? Ah, sim. R certo. Isto é. Está correto. Bem, então eu estarei trabalhando duro. Muito bem, meu adorável crente Lee Kilong. Eu franzi a testa para os aplausos indesejados, mas por enquanto,
Tive que morder meus lábios com força. Tendo perdido lá, o desejo do investidor de lucrar em outro lugar estava pegando fogo. Seja a espada sagrada ou o quinto distrito, pelo menos um deles tinha que produzir um bom resultado. Pessoalmente, eu estava apostando na possibilidade do primeiro, mas inesperadamente, o primeiro a estourar foi o segundo. Não fazia muito tempo que começamos a pesquisa completa. Eu não sabia se era graças ao Living Alchemist Summoner que decidi ter como minha segunda classe, mas a pesquisa da quimera estava começando a fazer um progresso estranhamente rápido. Não serei capaz de fazer um homúnculo dessa maneira? Eu me senti como se estivesse de bom humor de repente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.